Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Olá, boa tarde! Sejam todos mais do que bem-vindos aqui ao nosso Além da Saúde Podcast em mais uma segunda-feira, episódio de número 73. Confere, senhor Ramon. 7.3 e a gente, não é, continua aqui pra gente somar, dividir, multiplicar conhecimento e você, nosso convidado mais do que especial para ficar aqui junto com a gente nessa uma hora para absorver muito conhecimento. Nosso tema saúde do homem integral, físico e mental. E já sabe, estamos ao vivo nas 3 plataformas da Is Rádio Podcast, YouTube, Facebook e Instagram. Os chats estão abertos nas 3 plataformas e você pode e deve, aliás, participar
participar junto com a gente. A sua dúvida é a dúvida de várias pessoas e todo mundo sai ganhando, que eu vou conversar aqui com o nosso entrevistado sobre isso também, sobre as suas dúvidas e as suas participações. E eu já começo pedindo a sua ajuda. Aquele tempo que eu sempre falo aqui para vocês que é importantíssimo vocês curtirem, comentarem, compartilharem, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, se inscrever nos canais da Isla, que a gente tece no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, e eu pedindo isso sempre para você, faz muita diferença pra gente poder continuar efetivamente fazendo esse trabalho aqui que a gente faz com muita dedicação, com muito amor, com muito carinho, com muita seriedade, para conseguir os convidados que são extremamente capacitados e especialistas nos assuntos que ele se propõe a falar aqui no nosso Além da Saúde podcast, tá? E hoje eu tenho a honra de receber no nosso Além da Saúde o Dr. Maurício Freire, ele que é urologista homeopata, com foco na medicina integrativa e ainda é pós-graduado em nutrologia e tem muito mais currículo aqui, é que ele quis, abreviar, que tem muita bagagem, não é, doutor Maurício? Seja bem-vindo, um prazer enorme tê-lo aqui, uma boa tarde. Boa tarde, Fabiana, obrigado. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho sempre, eu acompanho há tantos anos, né, é verdade. Fabiana? E parabéns mesmo, e obrigado, porque você leva esse conhecimento para a população, e há quantos anos, né? É verdade. A gente está aí juntos, levando... E estamos aí para falar de um tema muito legal hoje. E o que é mais gostoso, nós temos aqui nessa mesa, nesse estúdio hoje, dois apaixonados pelas suas respectivas profissões. Eu, nessa questão da comunicação, e o doutor Maurício, nessa questão da medicina integrativa. E ele fala, eu vou realmente contra a maré. Mas é esse contra a maré que dá aquele saborzinho, aquele salzinho, aquele temperinho para fazer a gente pensar, para a gente refletir, para a gente poder muitas vezes reorganizar a nossa vida. E como nós estamos ainda no mês de novembro, não é? Na última semana do mês de novembro, hoje dia 25, nós temos o Novembro Azul, temos várias outras campanhas que acontecem no decorrer dos meses. Novembro Azul é o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata, e a gente volta realmente um pouquinho os nossos olhares para a saúde masculina, que graças a Deus os homens têm olhado de uma forma diferente para essa medicina preventiva, tem buscado mais conhecimento, mais saúde, que é importante. E o Dr. Maurício desenvolve um trabalho muito importante, muito interessante nessa questão da saúde do homem, por isso que a gente quis trazer esse tema, né? Saúde do homem integral, físico e mental, porque muito se fala da fragilidade, dos problemas emocionais das mulheres. A nossa sociedade abraça isso de uma forma diferente de quando os homens externam algum problema emocional. Essa fragilidade masculina, ela não é muito bem vista na nossa sociedade, né, doutora? A gente tem vários clichês, várias crenças limitantes que são construídas no decorrer, não é, dos tempos, das décadas, que passam de bisavô para avô, de avô para pai e por aí vai, né, doutora? Sim, sim. Essa pergunta foi muito interessante. Por quê? Primeiro, a partir do momento que a medicina separou o indivíduo mental do físico, nós viramos uma máquina, né? Se você está com um problema de próstata, não, vamos tratar a próstata. Mas qual a causa disso? Né? Muitas vezes, Fabiana, as causas principais são emocionais. É o mental. O mental e o físico não pode ser dividido, separado. Então, por exemplo, para você entender o que eu estou te falando, se você tem um pensamento que nem é real, que o nosso subconsciente não sabe o que é real ou o que é o imaginário. Se você tem um pensamento de alguma coisa triste, alguma coisa que você passou no passado, o teu organismo, bioquimicamente, ele vai agir como se aquilo fosse real hoje. Mas está acontecendo? É real? Foi a nossa mente que causou uma mudança física. Essa questão da cocriação, doutor, é isso? Não entra isso na manifestação, criação. O que eu estou dizendo é assim, essa questão da doença em si... De somatizar mesmo, né? Somatização. E ao contrário também.
Se você tem uma dor, e dependendo do emocional, eu como homeopata trabalho muito isso, dependendo do indivíduo, daquela criação do indivíduo, genética, criação de antepassados, de pais, irmãos, as crenças que foram levando, ele tem uma dor, ele já pensa que é um câncer. Já pensa no Ele pior. já modifica o físico e ele cria essa doença. E ao contrário, que eu dei um exemplo bem assim básico só para entender, mas o mental e o físico, ele não pode ser dividido. Tem que tratar o indivíduo como um todo. Tanto faz o homem como a mulher. Agora, em relação ao homem, eu já estou com 36 anos de janela e eu vou te falar uma coisa. Os homens, graças a Deus, estão quase semelhante às mulheres. Acordaram, então. Acordaram. Que antigamente você via assim, a minha esposa pediu para eu vir fazer um exame. Hoje em dia, hoje que eu digo, de uns 10 anos para cá, a coisa está mudando. Você vê muito homens indo por si a procurar uma ajuda, quer fazer um preventivo. Isso é muito importante, que é o que eu trabalho. A gente tem que trabalhar com a medicina da saúde. A medicina da doença está lotado. Não é? Então, a medicina da saúde, os homens estão acordando, Fabiana. O exame de próstata, por exemplo, o câncer de próstata, ou o aumento, que é a hiperplasia benigna da próstata. Isso há uns 15, 20 anos tinha mais tabu. E, por incrível que pareça, foi uma campanha feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, que usou, inclusive, o Pelé na época, e houve alguns, assim, vamos, eminentes da mídia tal, que tiveram câncer de próstata e fez uma campanha muito interessante. Eu percebi que depois dessa campanha, a busca pelos homens e o preconceito caiu muito. Olha só. Caiu muito. E isso é muito importante. Agora, se a gente for falar também da importância só do exame de próstata, não é só isso. Por trás disso tem muita coisa. Você sabia que o câncer de próstata, a maioria dos colegas também não falam, não sabem isso, tá? 93% dos cânceres de próstata, ele não vai evoluir. 7% vai evoluir. Mas aí você faz o exame de toque, você faz PSA, tem toda a maneira de você ver esse PSA livre, total densidade PSA, velocidade de crescimento PSA, a relação entre... Tem vários parâmetros, mas o PSA não é o mais importante. Que é o exame de sangue, né? Que é o exame de sangue, porque o aumento da próstata também aumenta. Alguns fatores que envolvem a nossa vida, se a pessoa teve uma relação sexual 2, 3 dias antes... Se fez um toque, então, eu espero uma semana, porque tudo isso aumenta o PSA. Então, a gente tem que ter uma linha de raciocínio que o câncer de próstata hoje, tá? Hoje, nós temos exames não invasivos antes de uma biópsia, por exemplo. Né? Então, tem muitos colegas que não vê desta forma. Agora, quando você vê um PSA se elevando um pouco tal, e você vê que está mais para o benigno, poxa, se eu sei que 93%, e esse câncer de próstata ele demora de 7 a 14 anos, ele já está se manifestando, ele já está evoluindo para chegar numa detecção, num toque ou num PSA. Olha que incrível. É verdade. Então, por que eu vou fazer biópsia em todo mundo? Um exame invasivo e perigoso. Perigoso no sentido, pode ter intercorrências? Lógico que pode, eu já tive. Infecções, pode generalizar tal. Então, a gente faz uma ressonância magnética, a gente fica mais tranquilo. Olha, tem chance ou não? Você leva vários parâmetros hoje. Isso tudo na nossa vida, nós temos que levar vários parâmetros. O indivíduo como um todo é isso, são vários parâmetros, a gente não é um número. E o doutor falando isso me deixa muito feliz porque nós somos indivíduos, já diz o nome. Essa individualidade tem que ser mais respeitada.
diante dos nossos queridos médicos que estudaram, sim, para poder nos diagnosticar, nos dar o melhor tratamento, mas essa individualidade sendo respeitada, lógico que você tem uma base que você vai construir, toda uma narrativa, ter a anamnese do paciente, o histórico familiar, mas aquela vírgula que ele fala, se o médico não presta atenção, faz toda a diferença na hora de traçar essa linha de tratamento, não é, doutor? Totalmente. Ainda mais dentro da linha holística, integrativa que a gente trabalha, cada fase da vida do indivíduo e cada coisinha que ele fala modifica a minha visão sobre aquilo. Entendeu? Porque nós sabemos o seguinte, a genética não rege a nossa biologia. Nós fizemos até uma entrevista sobre a biologia da crença. É verdade, magnífica. Dr. Bruce Lipton. Hoje a epigenética está muito em voga e estudada. Então, é o meio ambiente do indivíduo. Então, meu pai teve câncer de próstata, meu avô teve câncer, tenho primo, mas eu vou ter? Depende do ambiente. Se você tiver no mesmo sistema... Repetir os mesmos padrões. Hábitos, você pode ser, não que vai ter. Mas é um forte candidato. É um forte candidato. Então, o que nós fazemos? Poxa, vamos orientar ele, sair dessa linha de energia, né? Que a gente fala, energia acaba sendo um ciclo vicioso também, Sim. Não é, doutor? Sabe o que é interessante? Teve vários experimentos, mas separaram gêmeos univitelinos que, teoricamente, têm a mesma genética, né? A gente sabe hoje com a física quântica tudo, cada um é um mesmo, né? Mas, teoricamente, são muito semelhantes. Isso. Eles são separados de família no nascimento, tal, por algum motivo. Depois, quando se reencontram, aquele indivíduo que ficou numa família e o outro, eles modificam até o seu biotipo e começam a apresentar a doença do meio daquela família que ele está. Olha que engraçado, né? Isso não é eu que estou falando. É a ciência comprovando. Isso daí tem experimentos. É experimento, exato. Então, dentro dessa linha que nós estamos hoje para conversar aqui, eu acho que o mais importante é a gente saber que nós somos físico e mental ao mesmo tempo. Não dá para separar. E um pedido que eu faço para quem está aqui junto com a gente, nos acompanhando, vai compartilhar a nossa live com mais pessoas, façam isso. Tá? Eu peço para vocês realmente compartilharem, não é, com seus amigos aí pelo WhatsApp. Se quiserem postar nas redes sociais, marca a gente, que a gente adora também saber que vocês estão repostando. Mas mantenham a mente aberta. Vocês estão acostumados a serem tratados da medicina tradicional? Tá, ela tem o seu valor? Tem. A gente não vai desmerecer nada. Mas nós temos outras vertentes, que é isso que o Dr. Maurício estuda e traz para nos apresentar. Essa nova possibilidade, esse novo olhar. E eu acho que a gente tem que estar preparado, tem que estar aberto para poder absorver todo esse conhecimento. E antes da gente continuar, quero agradecer a nossa audiência, Ricardo Pellegrini, né, junto com a gente, a Júlia Helena, sempre junto com a gente. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo pro Adrien Lavoura, eu falei com ele antes de começar aqui o nosso podcast, que ele é nosso vizinho aqui no estúdio, né? Fica aqui na farmacêutica Jacofanelli também, da Limercap. Um beijo, Adrien, pra você. Um beijo pra Cíntia, que tá falando aqui, ó, Dr. Maurício, maravilhoso médico, todo mundo deveria poder ter acesso a esse médico maravilhoso. Concordo, carimbo e chancelo, viu, Cíntia? É isso mesmo. Cíntia, gratidão mesmo. É uma delícia conversar com o Dr. Maurício, porque eu falo que não é uma consulta. Vai muito além da consulta. Você sai de lá com a sua mente, não é, fervilhando de novas reflexões, de novos conhecimentos, de novas oportunidades. Eu acho que é isso. É a oportunidade de deixar a saúde tomar conta. E o Paulinho do Cinecol também no chat do Instagram junto com a gente, falando boa tarde. Paulinho, boa tarde, querido. Um beijo pra você. Saudade, viu? Aparece aqui pra gente conversar pessoalmente. Agora, doutor Maurício, nessa questão ainda dessa integralidade, não é, que o doutor trabalha. O homem, assim como a mulher, tem as suas fases. A gente fala muito das fases das mulheres, mas o homem também tem fases. O homem também é regido por hormônios, assim como nós. Assim como nós temos o climatério e a menopausa, o homem também tem a andropausa. Vem se falando muito mais disso ultimamente, essa questão também de sintomas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu acho que é um tabu. Tem homem que começa a sentir as coisas, mas tem vergonha de assumir que tá sentindo, que tá... O envelhecimento é inerente, todo mundo vai envelhecer, mas se a gente tiver esse conhecimento e poder ter armas para lidar com isso no dia a dia, é mais sutil, né, doutor? Sim, Fabiana, isso é muito, muito legal.
veja só, tanto o homem como a mulher, todos nós temos os mesmos hormônios. Todos nós, só em quantidades diferentes. Então, se você for ver na embriologia, o testículo do homem ele corresponde ao quê? Aos ovários da mulher. Uhum. A produção é diferente. Isso que diferencia o homem da mulher. Então, hoje você falou da andropausa. O que é uma andropausa? O hipogonadismo masculino, né? Quando o indivíduo começa a ter pouca função testicular para a produção dos seus hormônios, principalmente a testosterona. Agora você vai cair de costas, porque o homem, poucos sabem disso, né? O homem começa a ter a queda hormonal a partir dos 29, 30 anos. Oi? Tão jovem assim? 29, 30 anos, o homem já começa a ter o seu déficit hormonal. Mas, Fabiana, é uma coisa assim interessante. Eu, na urologia, há 36 anos, depois, quando eu fui para a integrativa, faz muitos anos também, a gente tinha aquela visão. O homem era testosterona. Gente, não é isso. O homem não é só testosterona. Você sabia que a testosterona ela tem mais de 200 funções? A parte sexual é uma delas. Sabe qual é o órgão mais importante e protegido pela testosterona? Primeiro lugar, cérebro. Segundo, coração. Terceiro, pâncreas. Músculo, ossos e por aí vai. O sexual está lá no meio. Então, tem muito homem, por exemplo, diabético. Por quê? Porque ele tem uma baixa testosterona. Tem muito homem que tem um problema cognitivo, mental, baixa testosterona. Só que aí vem um porém muito interessante, que a maioria não sabem disso. Eu fico assim perplexo de como que não vão atrás disso. Que nós somos uma cascata hormonal. Tanto o homem como a mulher, nós somos uma cascata de hormônios. Nós somos uma cadeia de hormônio. Um hormônio vai virar outro hormônio. Ok? Então, por exemplo, se você tem excesso de testosterona, está usando, isso eu pego direto. Essa molecada quer ficar forte e tal, usa testosterona e indiretamente. Não, mas eu uso um Tribulus. Tudo bem, ele é fraquinho, mas ele vai. Você não precisa. Que Ou seja, vai ser excesso. Nós né? temos uma enzima chamada aromatase, a gente vai aromatizar. Os homens depois dos 50 anos, 45, 50 anos, todos têm aromatização. O que é aromatização? Ele vai transformar a nossa testosterona em estrogênio feminino. Nós somos 3 estrogênios. O homem também tem os 3, viu? Não é só testosterona. Mulher, Porque eu tenho colegas que falam, por que você está pedindo estriol para o homem? Porque você está pedindo progesterona para o homem, como se o homem e a mulher não tivessem esses hormônios. Só que é diferente. A dosagem. A dosagem. Uhum. Progesterona. Depois eu vou contar um pouquinho sobre isso. Vamos voltar na testosterona. Ele vai para estrogênio. Fabiana, quando vai para estrona, ele tem uma chance muito grande de ir para câncer. O câncer de próstata, eu aprendi isso na urologia. Tem muitos colegas urologistas que vão ficar bravos que eu vou falar, mas eu não estou nem aí também, você sabe disso, porque o que eu falo não é eu que invento, são estudos. Dr. Abraham Taylor, de Harvard, já provou isso desde a década de 80. Tá? Tem muitos homens que o câncer de próstata não é pela alta da testosterona, é pelo lugar errado que ela está indo. E se eu não respeito essa cascata hormonal para saber aonde que esses hormônios estão indo, que nem cortisol, para onde está indo o meu cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse, é o nosso hormônio da energia. A progesterona ela é a base para produzir também testosterona, produzir os estrogênios. Você percebe que é uma cascata. O câncer de próstata, o doutor Abraham Morgan Taylor, ele provou através de biópsia que foi um equívoco até hoje. A maioria dos homens com câncer de próstata, em biópsia, eles têm um déficit de testosterona. O que nós vamos fazer? Vamos castrar esse homem. Espera aí, gente. Por que os jovens não têm câncer de próstata? Eu queria que respondessem isso para mim.
Se o câncer de próstata, ou da mulher, tá? Câncer de mama, De mama, por aí vai. sim. Não era para a gente estar conversando aqui. Porque o meu testosterona jovem é mais de 1000 no sangue, que é um exame que tem uma importância muito pequena dentro de tudo que eu estou te falando, tá? Então, por que com o menino de 1000 de testosterona, tal, ele não tem câncer de próstata? Por que como começa o déficit hormonal, a queda, a gente começa a ter o câncer de próstata? Não é para a gente pensar um pouco? Exatamente, se questionar, Será né? que o homem que está mais inteligente que Deus aí, não sei, né? Porque a gente julga às vezes, viu, Fabiana? A mulher é a mesma coisa. Agora nós estamos vendo câncer. Eu peguei uma paciente de 19 anos com câncer de mama, tá? Mas tem outras jovem, coisas por trás disso, né? A gente sabe, não vamos entrar, que é polêmico. Mas, por exemplo, DHT. Você pode ter uma testosterona baixa, mas ela está virando muito DHT, que é de hidrotestosterona, que é a primeira passagem da testosterona. Ela é 5 vezes mais potente. Isso na mulher, queda de cabelo, aquela famosa queda androgênica que fala, é isso, tá? Androgenética. E no homem, o aumento da próstata, não o câncer de próstata, tá bom? Só que, onde entra a falha em tudo isso? Nós precisamos saber avaliar essa cascata hormonal. Esse é o mais importante de tudo. Tá? Como que se avalia isso? Não é em exame de sangue. O exame de sangue, para mim, ele só vai me mostrar se você está produzindo e armazenando. Mais nada. Só. É muito superficial, né? E está indo para a célula. Mas se a gente mede a testosterona total, tem a livre biodisponível. Gente, sabe o que é esses hormônios livre e biodisponível? Calculado. E ele leva o SHBG, que são as globulinas sexuais, que são os carreadores, é o caminhão que leva a areia para o lugar certo. Sim. Eles levam isso igual para todo mundo. Se aumentou um pouquinho, baixou, está um equívoco danado. Isso é calculado. Então, é muito comum você ver um exame de sangue altíssimo lá, nossa, você está bem, viu? Mas ele fala assim para você, doutor, mas eu estou sem energia. Doutor, eu estou com a libido lá embaixo, uma ereção, não consigo. Não, é psicológico, procura um psiquiatra, um psicólogo. Isso não é comum? Como que a gente avalia? Através do exame que chama exame salivar. O exame de saliva. Hoje os trabalhos, a grande maioria dos trabalhos no mundo de hormônio é feito pela saliva. Por quê? A saliva vai mostrar os hormônios livres, os reais, os que estão trabalhando dentro da célula e para onde está indo. Então, eu consigo, através desse exame... É um mapa para você. Exatamente. Mapear, né? Então, quando a gente fala, vamos corrigir, que antigamente falava modulação, Sim. e eles foram cortando o nome que não existe. Isso. Lógico, correção não é você repor o que está faltando, é para saber onde está indo e brecar aquilo para sobrar aqui. Agora, você está sentado aí, sabe quem é a base de tudo isso? Chama-se colesterol. O colesterol é a base dos nossos hormônios, além de muitas coisas. E tem uma porção de médico querendo baixar o colesterol a todo custo. Isso é muito polêmico, que tem trabalhos que demonstram um lado e tem trabalhos que demonstram o outro. Tá? Trabalho, na verdade, se você for buscar o que você quer, você vai encontrar. Tá bom? Eu já fiz trabalho científico, eu sei como é que funciona. Tá? Publicado, inclusive, aqui na Unicamp. Bom, a gente sabe. Mas não vamos polinizar. São muito, os interesses. Né? Agora, sempre há interesses. Esse exame salivar, gente, é de uma importância tão grande, junto com o sangue. Por quê? Está produzindo ou não? Se de repente não está produzindo e não está indo para a célula, opa, esse indivíduo é hipogonádico. Então, eu preciso tratar de um modo. Tá. Mas tá um monte lá no sangue, mas não está indo para a célula. Por quê? Será que é o carreador? Tem uma coisa muito importante em tudo isso que nós estamos falando. O indivíduo inflamado, com a nossa alimentação hoje, riquíssima em carboidrato, glúten principalmente, e o carboidrato, nós estamos inflamados, gente. E essa inflamação leva, muitas vezes, à resistência insulínica. A resistência insulínica é uma insulina alta, mesmo você tendo uma glicose normal. A glicose me serve para mostrar os 48 horas de carboidrato que você comeu antes do exame. Então, o importante é a glicose com a glicada, que daí sim vai me mostrar os 3 meses a média, e a insulina. Se você tiver um fígado ruim, o que é um fígado ruim? Um fígado inflamado, a maioria, sinto em dizer, a maioria da população tem. Você não vai ter absorção de vitamina D, de B12, por aí vai. Ou seja, vai gastar dinheiro. E o SHBG vai cair.
E eu faço o diagnóstico de pré-diabetes e diabetes com o indivíduo que o sangue não ainda evoluiu através de SHBG, que é a globulina. Quando ela está baixíssima, eu já sei que esse indivíduo está com resistência insulínica. Olha isso. E o que é o SHBG? É o caminhão que leva o hormônio para dentro das células. Você percebe que é um todo, gente. Não é simplesmente ver um número e tacar testosterona sintética em altas doses. Sabe quanto que o homem produz testosterona por dia? No máximo? De 25 a 30 miligramas. É pouquinho. Por que dá 200? Exato. Vai para o lugar errado. É uma superdosagem, né? Vai brecar a produção, porque o testículo tem que parar. Eu vejo isso na molecada aí que me procura. E aí ficam lá desesperados, faz exame hormonal, salivar, vê que a estrona, tudo, você vai evoluir para um lugar que não é bom. Não é bom, exato. Você entendeu? Para que dar? A mulher, ela usa, sabe quanto que ela produz? Um máximo de testosterona? 0,5 miligrama. Eu vejo mulher usando 5, 10 miligramas, que eu não uso para homem. Olha aí o perigo, olha aí o perigo. É ótimo testosterona alta, viu, mulheres? Vocês vão ficar trincadinhas, vão ficar bonitonas, mas depois você vai ter um problema nas frente. Sempre tem um custo. De mama, é um fígado totalmente detonado, né? A longo prazo, Sim. O custo vai chegar, né? Então, a gente tem que pôr isso em mente. Avaliar um indivíduo, avaliar uma pessoa com uma queixa de falta de libido ou de ereção não é simplesmente fazer testosterona e saber se está no sangue. Alto e mandar para o baixo, psiquiatra. Alto ou baixo. Né? Não é isso, Fabiana. É muito além disso. Então, a medicina integrativa, que a gente faz essa visão maior, holística, o que esse indivíduo precisar para a cura dele ou para a ajuda dele, a gente vai indicar. Entendeu? Eu indico acupuntura, por que não? Eu indico ozonioterapia porque eu não posso fazer, tá? Médico é proibido de fazer muita coisa, viu, gente? Mas a gente tem armas, assim, fantásticas que eu encaminho. A gente fala daí do tratamento multidisciplinar, né, doutor? Sim, constelação familiar. Olha isso. Microfisioterapia. Gente, vocês não têm noção como isso me ajuda. Entendeu? Então, essa questão toda do homem que começa a já cair e chega um indivíduo jovem, porque eu já fiz isso, tá? Eu fui urologista alopático terrível, né? Eu tive uma formação que tudo era cirurgia, tudo era máquina, e eu não sabia que a gente tem um motorista atrás do carro, né? Então, só que eu já castrei muito homem, tá? E hoje tem gente ainda castrando homem, mas tudo bem. Bom, mas tem como a gente ajudar esse indivíduo jovem, por exemplo. Estou falando de jovem porque é o que mais vai para psiquiatra e psicólogo, tá? E muitas vezes ele está com estresse tão grande durante a vida, cortisol caiu, a sua cascata hormonal, essa cascata é muito, muito complexa, não é tão simples, tá? E aí, o que vai acontecer? Ou psicólogo ou vou dar testosterona. E um indivíduo jovem com testosterona demais, você já sabe agora, ficou fácil de entender. Ficou fácil de entender. Para onde vai? Agora, doutor, essa questão emocional do homem, ela tem que ser mais acolhida pelos médicos, não é? Tem que ser levada mais a sério as queixas emocionais dos homens, porque essa questão emocional, ela está intrinsecamente ligada nessa cascata hormonal. Sim. E nos outros sintomas que eles podem apresentar, é isso, doutor? Nós precisamos ver dois emocionais, do paciente e do médico que está vendo esse paciente. Você sabe que existe o placebo e o nocebo, né? O placebo, que é tão denegrido a imagem de placebo. Gente, olha a magnitude de um placebo. É você dar uma farinha, o indivíduo acreditar naquilo e se curar. A gente teria que ter usado isso, Fabiana, como um modo de cura de muita gente, de autossugestão. E tem, tá? Mas na medicina não vai ter. Então, a gente sabe disso, que o placebo. E o nocebo? É o jeito que eu trato você, eu falo para você. O médico pode provocar uma doença pior em você, o jeito que ele te fala é o diagnóstico que ele sela em você. Concordo plenamente. Eles estão com 5, 10 minutos para atender um indivíduo, eu não culpo eles. É o sistema, totalmente, né? É um sistema. Porque quando você entra no sistema, eu entrei nisso numa época, eu vi, não é isso que eu quero. Entendeu? E tem vários médicos saindo desse sistema por isso. Não estou falando contra vocês, colegas. Não preciso ficar bravo, porque vocês já são bravos comigo mesmo. Porque os pacientes chegam e falam, não vou tomar com o doutor Maurício. Tudo bem, eu entendo. Mas a culpa não é
A culpa é porque eu tenho até um vídeo que eu falo, a prisão cognitiva. O que é prisão cognitiva? O que eu aprendi é o que existe, o resto não existe. Por isso que eu falei Então, para eu vou vocês. denegrir. Por isso que eu falei para vocês abrirem a mente. Exatamente. Que é interessante para você adquirir mais conhecimento novo. Sabe né? que eu fico triste? Triste assim, entre aspas. O paciente chega, porque o paciente conta tudo pra gente, viu? E o paciente chega e fala, doutor Maurício, eu estou super bem, tem um mioma que sumiu, tem o cisto que sumiu, tem tireoide que regulou, não tenho mais nódulo, não tem... A gente vê isso no dia a dia, tá? E médicos, alguns colegas falam, isso não vai ter cura, tá? Poxa, espera aí, você já taxou o indivíduo que não tem cura. Exato. Então, na física quântica, a gente sabe que aquilo entrou na mente, no subconsciente, ele vai ser real aquilo para aquele indivíduo. A palavra tem poder, né? Não tem é? que tomar cuidado. Mas daí, Fabiana, a gente faz todo esse aparato, faz tudo isso que eu estou te falando. O indivíduo chega lá, cura, ou com os exames normais. O colega fala assim, mas o que você está fazendo? Eu faço homeopatia e suplemento, trabalho lá. Isso é bobagem. Para com isso. Olha, eu já vi colega meu falar, rasga isso, joga no lixo. O paciente fica bravo. Porque eu sou prova viva. Sim. Quantos anos na homeopatia que o doutor estava falando assim? Ele falou assim, não fala que você vai falar a minha idade. Então, eu não fico bravo. Por quê? Porque eu sei que está preso na prisão cognitiva. Exato. Mas não denigre, vai ver. Fabiana, quantos casos sérios que a gente conseguiu reverter. O médico fala que os exames anteriores provavelmente estavam errados para não dar o braço a torcer. Eu vou falar meu exemplo. Eu cheguei até o doutor Maurício porque eu já tinha passado por N médicos, tinha feito tratamento de 1 ano com antialérgico, porque eu tinha umas coceiras, o doutor lembra, né? Sim, umas Gente, aquilo não era vida. Vocês não têm noção. Aqui em mim, nas costas, subiam uns vergões, parecia que tinha sido picada por abelha, por formiga. E era uma coceira. Tanto que uma época eu tinha que trabalhar com blusas assim, ó, fechadas, porque eu tava falando e de repente o negócio subia e surgia e coçava. E eu fiz tratamento com antialérgico, aí retive líquido, fiquei inchada, tudo que o antialérgico faz, porque daí sobrecarrega outros órgãos. Aí me falaram, vai no Dr. Maurício. Isso lá em 2006. Cheguei no Dr. Maurício, contei tudo. Ele falou, olha, vou passar para você essa potência desse medicamento. Me explicou como é que funcionava a homeopatia, porque eu não entendia. Falou, nos próximos dias vai piorar, porque vai jogar tudo para fora que está preso para depois começar a melhorar. E pode ser que você tenha que voltar aqui mais cedo, não é, do que a gente está acostumado, para a gente organizar aí a potência da sua homeopatia. Mas batata, que ele falou... Aliás, tudo que ele fala acontece. Dá até medo, né? Nossa, tudo que ele fala acontece. Leva a sério, viu, gente? Bota fé que o negócio funciona. Gente, nunca mais. Passei muitos anos. Depois da pandemia, por conta do estresse, começou a querer voltar. O doutor foi lá, ajustou de novo. Em 1 semana o negócio Agora, volta. Você imagina que nessa época a gente só fazia homeopatia, que tem todo esse poder. Exatamente. Hoje nós estamos ampliando isso, porque a gente sabe que é um tripé, né? O tripé é o seguinte, o mental, o nutricional, que é através da alimentação e suplementações. Sim. Hoje, e hormonal. Esse tripé tem que evoluir. Existir. Eu quero deixar bem claro, aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém. Nenhum médico é melhor do que o outro, não. É só sair um pouquinho do aquário, que a gente fala. Sai um pouco, vai estudar uma coisa além, para a gente saber não denegrir, não atacar o que não conhece. Exatamente, concordo e também. E julgar pela aparência, né? Aquela gotinha. Primeira coisa que eu gostaria também, Fabiana, aproveitando a oportunidade, que a medicina homeopática, ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Ela é muito mais antiga do que muitas especialidades médicas aqui, tá? Então, um colega que denigre sem conhecimento, porque hoje nós temos o Dr. Marcos Zulia, eu gosto até de falar muito dele, que é um grande professor, cientista da USP, homeopata. Referência, né? Referência. Ele tem trabalhos hoje irrefutáveis, não tem, e hoje tem muitos trabalhos. E a gente ouve, o ignorante fala assim, isso não tem comprovação científica. Sabe quantos trabalhos saem científicos por dia? Mais de 5.000. Como que um cara fala isso se ele não lê nenhum, né? Mas então não estou dizendo que eu sou melhor ou pior. Nós estamos dizendo uma medicina que tem um outro olhar para o mesmo fato, para a mesma situação. Eu não acredito. Tudo bem, isso é direito seu, não é sua hora. Mas eu costumo falar,
Essa medicina não é religião, não é acreditar. É ciência. É ciência comprovada. Bom, eu não ia perder tempo de causa fazendo isso se não funcionasse. Exatamente. Né? Então, não é ninguém melhor que ninguém. Simplesmente é saber estudar um pouco mais os outros lados, sair da prisão cognitiva, né? E não atacar. Poxa, exame salivar, eu vejo o colega falar, isso aí não serve para nada, você gastou dinheiro à toa. Porra, não serve para nada. O cara não sabe o que está falando. Exato. Não é verdade? Então, é isso daí. A medicina que a gente está discutindo, né? O homem integral, físico e emocional, é por causa disso. Integral, físico, mental. Não separar. Não separar. E o homem, a mulher não precisa nem falar, porque a mulher com a menopausa, eu já falei isso várias vezes, falo isso até nas minhas redes, já temos umas entrevistas que foi muito polêmica, que eu falei sobre as pílulas anticoncepcionais. Vocês pagam um preço muito alto, porque a pílula é um hormônio em taxa alta. Eu peço, por favor, para meus colegas reverem um pouquinho isso. Uma menina de 15, 16 anos sair do consultório tomando pílula contínua. Nós estamos menopausando quimicamente. Vai ter problema, gente. Ela vai ter as doenças da menopausa muito cedo. E por incrível que pareça, Fabiana, eu tenho feito... Hoje eu sou o médico que mais tem exame salivar feito no Brasil, porque eu vi que sem isso eu não consigo trabalhar. Eu tenho pedido hoje exame de cascata hormonal para meninas jovens, 20 anos, 20 e poucos anos, e pego totalmente alterado. Por quê? Vai com queixas de uma mulher menopausada. Primeira coisa que eu pergunto, está tomando pílula? Estou. Então vamos rever, vamos ver isso daí. Tá? Então, aumento de coágulo, aumento de chance de... Isso aí a gente já sabe que a bula fala, não é eu que falo, tá? Câncer de mama e por aí vai. Ah, mas como que a gente vai fazer? Poxa, são contra DIU. Minhas filhas usam DIU. Hoje tem DIU de cobre com prata. DIU de cobre sem ser o DIU hormonal, tá? Não, que não adianta. Sem ser o DIU, não adianta nada. Deixa o hormônio de lado, tá? O DIU de cobre com prata, o parceiro... Tem que ter alguma solução, porque vocês estão pagando um preço muito alto. Eu não sabia disso até começar a trabalhar com essa questão hormonal. E eu preciso rever essa questão hormonal minha também. Essa questão hormonal, eu comecei a ficar assustado, né? Porque a gente tem soco no estômago, né, doutora? É muita coisa, parte né? masculina, porque eu venho na urologia há muitos anos. Tá? Hoje eu não faço mais cirurgia, não faço cálculo renal. Hoje eu não, porque eu estou muito na medicina integrativa, né? Mas a gente trata lá. Então, o indivíduo chega lá comigo, doutor, eu estou com a ereção ruim, estou com a libido baixa. A primeira coisa que eu pergunto, o que você está tomando? A maioria é efeito colateral de remédio, gente. Hoje todo mundo está tomando muito remédio. Quais são os remédios mais comuns que os pacientes relatam para você e que dão esse tipo de sintoma, doutor? Antihipertensivos todos. Todos vão afetar. Para baixar a pressão. Para baixar a pressão. Ansiolíticos, antidepressivos, primeira coisa que vai mexer é na ejaculação. Libido cai. Tá? A famosa finasterida, né, que a gente usa, e as mulheres estão usando, viu? Vocês mulheres, para queda de cabelo, né? Vocês não têm noção o que isso faz. Não vou entrar porque... É uma a gente castração, pode entrar, né? porque cai na parte masculina. É uma castração, praticamente. Não é castração. A finasterida e o tasterida são excelentes medicamentos para diminuir próstata. Mas só que tem os efeitos colaterais. Em 30% dos homens vai ter um efeito que chama pós-finasterida. Síndrome pós-finasterida. Pode ir no Google, tá? Que vocês vão achar isso. Depressão... Só toma cuidado com a referência do Google, tá? Porque é umas coisas absurdas. Amor, filtrem, pelo amor de Deus. Depressão, ejaculação seca. Efeitos colaterais, isso. Vai... Tá? Libido ruim, ereção cai, por aí vai. Por quê? Esses medicamentos não são seletivos. Eles vão inibir a 5-alfa-redutase, que chama. O que é 5-alfa-redutase? É essa enzima que faz a nossa testosterona virar o DHT. Tá. A dihidrotestosterona, que é responsável, segundo eles, né, pelo aumento da próstata. Só que essa enzima ela participa N lugares da cascata hormonal. Como que ela é primordial. Exato. Como ela não é seletiva, o que acontece? Ela vai bloquear, a dutasterida é a mais forte de todas, ela bloqueia totalmente
essa enzima, só que bloqueia a enzima de todo o resto da cascata. Aonde tiver 5-alfa-redutase, vai ser inibida. Ou seja, vai Ele perder melhorar tudo. a próstata, vai melhorar uma mas coisa e perder outras coisas. Vai falar, mas o que você faz com próstata tal? Você nunca usou? Uso. Eu uso. Eu uso naqueles casos extremos que está com o pé na cirurgia. Falei, vamos tentar. E fico em cima do indivíduo. Se ele começou a apresentar algum efeito colateral desse, eu já falo, olha, vamos para o outro lado. Você entendeu? Agora, são 30% a 40% dos homens que têm, mas eu vou saber quais são. É um jogo, né? Então, você percebe que as coisas, né? Não é tão simples como parece. Tem muita... A cascata longa. A minha entrevista é um né? pouco polêmica. É longa. Mas... Não é questão só de ser polêmica, é que é muito conhecimento que a gente não está acostumado. Não. É muita novidade. Então a gente precisa. Por isso que eu pedi para vocês, fiquem com a mente aberta para a gente conseguir absorver o máximo de conhecimento, de processar. Porque quando a gente tem conhecimento, a gente pode argumentar o que estão nos pedindo para fazer. Você não é obrigado a sair do consultório e aceitar tudo que o médico falou para você. Agora os médicos vão se voltar contra mim. Eu mesmo falo isso. Converse estabeleça um diálogo, questione por que isso. E se o médico não foi o suficiente, troque de médico, vá pegar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião, se for necessário, até você se sentir seguro e satisfeito com todas as respostas para você sim fazer um tratamento, porque hoje em dia parece, na minha visão, que banalizou tudo. Então essa questão de hormônio, vamos suplementar aqui, vamos colocar um... Tá, mas como é que vai saber a dosagem certa se não fez um exame de saliva? E outra, né? A dosagem certa, o meio certo de administrar. Isso. Tem oral, sublingual e o transdérmico. Qual que eu vou usar que é melhor para aquele caso? Qual a dosagem? E o isomolecular, que antigamente falava bioidêntico. Não existe isso aí. Poxa, tá bom, vamos mudar o nome. Isomolecular, é a mesma coisa, gente. Então, o povo hormônio... só quer dificultar para a gente não saber o que significa as coisas. Os resultados são fantásticos, gente. Então, como é que eu vou contra? Apesar que, como eu te falei, isso aqui que eu estou falando, não é eu que inventei. Sim. Isso aqui tem trabalhos e trabalhos por trás. Mas trabalhos chegam para todos? Lógico que não. Não vai chegar, porque o interesse não é chegar para eles. Agora, voltando naquela questão que o doutor disse e falou aqui de várias medicações que são utilizadas em massa pela nossa população, tanto feminina quanto masculina. Ansiolíticos, antidepressivos, para diminuir a pressão. Antihipertensivos, né? Estatinas para diminuir colesterol, enfim. Todos têm efeitos. Todos têm efeitos colaterais, principalmente nessa questão que a gente está falando da saúde do homem aqui. O que o doutor fala, como que traça esse... É um desmame que vai ter que ser feito desse medicamento? Que tem pessoas que falam que é uso crônico, que não pode parar de tomar, é uso contínuo. Sim, como vai infartar. Vai passar mal, a gente e daí? vê muito isso, né, Fabiane? Hoje está infartando que é um terror mais. Psicológico que faz com o paciente fica com medo hoje de parar de tomar, hoje né? Está infartando os jovens, né? Sim. Porque a estatina melhorou muito o infarto, né? Tudo bem. E eu sei como funciona isso, e quem lançou isso, e como é que foram feitos os trabalhos. Mas tudo bem, esse não é o tema. Mas que você me perguntou como que a gente vai fazer... Administrar tudo isso, né? Depende muito, vai depender do quê? Agora nós vamos entrar então em tratamento, tá? Se for fazer esse tratamento holístico e tal, você vai ter um tratamento paralelo para equilibrar esse indivíduo. Então, rapidamente, houve melhora, a gente tem a segurança já diminuindo e até tirando a grande maioria dos medicamentos. Uhum. E eu sempre peço para conversar com o seu médico. Eu não falo, para, mas olha, não adianta. Viu, colegas, vocês que ficam bravos comigo, não é eu sempre que peço não, tá? O paciente se sente bem, ele para por conta. Que ele está bem, ele fala, minha pressão baixou muito, minha pressão está ótima. Olha, eu não tenho mais ansiedade, porque ele para, Fabiana. Eu falo, não pode tomando? parar, gente. Vocês têm que ter acompanhamento e tal, mas não adianta. Às vezes pode parecer que é eu que falo, não é para você tomar. Alguns eu falo mesmo, tá? Depende do caso, né? Tem uns que eu falo, pelo amor de Deus, não toma isso. E ele para, 50%, 60% do problema dele resolveu. Ou seja, efeito colateral do remédio. Agora, e se não tomar, o indivíduo vai... Mas ele tem uma alternativa, gente. Você entendeu? Claro. É lógico que o indivíduo escutando eu falar aqui agora, pelo amor de Deus, não façam isso. Não vão parar de tomar os remédios, pelo amor de Deus. Mas sem ter algo para ajustar tudo isso junto, tá?
acompanhando junto. Não faça isso. Exato. Vai ter problema. Doutor, voltando àquela questão, o doutor estava falando da testosterona, Sim. aí teve um insight falando da progesterona, ele falou, depois eu volto a falar da progesterona, até marquei aqui para indagar. Falou da testosterona, da progesterona, que o doutor ia falar alguma Sabe coisa. que eu ouvi já essa semana, eu estudo isso, né? A mulher, eu estou repondo, fazendo a modulação lá da progesterona, e não tem útero. E o ginecologista fala, mas por que você está tomando isso se você não tem útero? Porque ela não tem osso, ela não tem cérebro, só serve para gravidez, para segurar a gravidez. Isso é comum, Fabiana. A progesterona é o hormônio vamos dizer assim, vamos para o lado feminino agora, e também do masculino depois, que a progesterona é importante. A progesterona é o hormônio de vocês. É o hormônio que faz vocês... É o regente, digamos assim. A gente fala assim, devia ter um troféu. Mas pode dar câncer de mama. Olha, o câncer de mama por progesterona é raro. O que dá o câncer de mama é o estrogênio, principalmente. Tem também a participação da progesterona, tem quando é usado errado. Tá? Por quê? Porque a progesterona protege. Agora, o que acontece? Quando você fica grávida, a progesterona ela aumenta em torno de 1000%. É uma coisa absurda. É a melhor fase da vida de vocês, mulheres, é a gestação. Some tudo quanto é doença. Tireoide melhora, né? Melhora o bem-estar, a ansiedade não tem. Cabelo fica maravilhoso. Pele, unha, é verdade. Isso é verdade. E você já viu falar da depressão pós-parto? Sim. O que é depressão pós-parto? Queda de progesterona. Essa progesterona toda que você está, aquela quantidade enorme, vai tudo se concentrar onde? Na placenta. Sim. O que a gente faz no parto? Tira a placenta. A gente tirou aquele bem-estar de uma hora para outra daquela mulher. Bruscamente. A mulher sente. Só que quem tem tendência a depressões mais esquizofrenia e tal, ela vai entrar numa depressão, vai para psiquiatra, gente, repõe a progesterona. Essa mulher sai. Entendeu? O homem é a mesma coisa. Gente, eu tenho um colega médico que é muito meu amigo, meu irmão, que trata comigo também, cardiologista. Ele sabe, se ele estiver assistindo, ele vai saber quem é. E ele falou assim, Mauricião, chama de Mauricião, cara, a progesterona que você deu, porque a gente fez saliva, progesterona no pé. A maioria das pessoas tem, dos homens tem progesterona. E é um dos motivos de aumentar a próstata também, tá? Olha aí! Tanto que, é um tratamento diferente com progesterona tópica para diminuir próstata. Mas ele falou, Marcel, eu nunca me senti bem, eu não tenho mais depressão depois que eu tomei a progesterona. Melhor qualquer antidepressivo. Eu falei, lógico. Por quê? Porque no homem também a progesterona, além de músculo, osso e tal, emocional. Cérebro emocional. Emocional. A parte de depressão, de humor, a progesterona participa, gente. É lógico que na mulher é uma dose, no homem é 10 vezes menos, e ao contrário... Que a fisiologia é diferente. Lógico. A composição dos hormônios, a quantidade dos hormônios é diferente, mas são os mesmos hormônios, né? Que eu devia ter trazido o meu resuminho que eu tenho no consultório da cascata para você entender a importância de tudo isso. Não, mas sem você trazer esse resuminho, a gente já deu para entender, sim. A progesterona, o que ela vai formar na cadeia. Tanto do homem quanto da mulher. Sim, ela faz parte da produção de outros hormônios. Você entendeu? Então, é uma visão bem diferente, uma visão muito mais ampla. Impossível você fazer uma consulta dessa em 5 minutos, 10 minutos. Impossível, tá bom? Concordo. Então, tem que ser analisado. O homem hoje, que nem eu te falei, graças a Deus, está muito mais consciente. Que nem você falou a palavra acordado, né? Eles têm buscado, viu, Fabiana? Olha aqui. Não é. Não é? Não. É da cascata hormonal. Será que tem na internet? Cascata hormonal? Tem. Coloca aí, então, Ramon. Vê se você acha pra gente. Cascata hormonal. É longo pra caramba. Mas se não encontrar, busquem aí também, cascata hormonal. Você tem que saber mexer com isso, gente. Não é simples. Não, tem que entender. Muito. Tem que ser especialista, é aquilo que eu falei. Nós reunimos de 3 a 4 anos, de 3 a 4 vezes em São Paulo, com o professor Lúcio Lemos, que hoje é um dos maiores nomes de hormônios do Brasil. Uhum. Ele participa de vários trabalhos lá, ele é de Minas, né, lá de Juiz de Fora, onde faz os hormonais. E ele está sempre junto, a gente está sempre reunido para discutir sempre isso e aprendendo cada vez mais.
E aquela questão que tem muita gente pensando assim, mas reposição hormonal não tem a ver com câncer? Exato, aquilo que eu falei, né? Reposição é uma coisa, correção é outra. Repor, está faltando no sangue, vamos pôr. Mas qual dose? Alta, tal, isso vai para o lugar errado, vai virar câncer. Não é que vai virar, mas Pode. há grande chance. Pode virar. Você viu falar dos chips de beleza? Sim. Dos tal dos implantes? Sim. Quem trouxe isso para o Brasil é o meu amigo que participa desse grupo nosso, que é de Goiânia, uma das maiores autoridades de andrologia e testosterona do Brasil, eu não sei se é do mundo, conheceu esse pessoal lá de fora que eu estou falando pessoalmente, ele ficou maluco, porque o uso não é porque foi usado. Ah lá. Distorceram Totalmente o fundamento, a é indicação. uma. Olha aí. E aí eu comecei a pegar tantos efeitos colaterais que foi uma febre disso. Sim. Você coloca aquelas doses... Tanto que foi proibido agora, parece, né? Precisou, infelizmente, até esse amigo meu, colega da gente, ele está lutando contra isso, porque ele ficou maluco. Não era nem para pôr esse nome. Isso não é para usar, para chipar barriguinha, para fazer isso, gente. E por aí vai, né? Em paralelo, as canetinhas aí, para quem é diabético, as pessoas usando para emagrecer, né, doutor? Então, Aqui já tem, ó. Aqui já tem alguma coisinha. Olha aí, ó. Dá para ver? Dá. Aqui, ó. Alguma coisa aqui embaixo, ó. Olha, ovário testículo. Progesterona, estradiol, testículo, então, testosterona. Progesterona é só para gravidez, tá? Olha aqui onde ela tá, lá em cima. E ela produz todos os restos. Gente, progesterona... Órgãos reprodutores, fígado, ossos. Esse ainda não é o melhor gráfico, porque o gráfico é muito mais complexo. Mas é só para vocês pior. entenderem que ele é um emaranhado, é uma cascata, É uma né? cascata, tem que respeitar a cascata. A gente tem que respeitar, senão a gente vai fazer bobagem. E faz muito, né? Muito. Por isso, não é reposição hormonal, é correção. Agora, existe também hormonal. a consciência. Eu tive um casal de Leme, eu atendo muita gente fora, né? O casal de Leme veio, jura por Deus, a mulher, ela dava 3 do homem. Eu falei, meu Deus. De forte? Forte. Só treinada, só músculo, tá. Tal. Não, porque eu treino todo dia, porque eu faço hormônio e tal. Eu falei, tá, vê umas doses, resumindo, vamos fazer o exame salivar para ver como é que está isso, o livro real tal, é o sangue para ver se está produzindo, se brecou, tudo isso. Bom, explodindo, né? Isso eu pego direto. Vou falar uma coisa aqui também. Não sei se dá tempo, né, Fabiana? Já... Vai. Não, fica à vontade, vai. Mas esses dois, eu comecei a fazer todo de novo, porque é muito complexo, complicado você reverter. A cascata ali, indo para estrogênio e tal, é fácil. Mas testosterona alta, gente, demora anos até, não cai, eu vejo isso livre. Sabe o que eles fizeram? Começaram depois a fazer o tratamento, falaram para mim, doutor Maurício, eu sei todos os riscos, eu sei tudo isso, mas eu vou preferir voltar eu prefiro anteriormente. Mas está consciente que se tiver um câncer de fígado, algum câncer de mama, alguma coisa... É do hormônio. Mas então é a consciência da pessoa. Sim, claro. Né? É aquele a consciência de adquirir o conhecimento e aceitar aquilo ou querer partir para o outro lado. Né? É aquela questão de escolha que eu falei. Não quer dizer que você foi no médico, que você pode ter gostado, tudo, mas fala, não, ele está falando isso para mim, mas eu não quero isso para mim. Exato. Então não adianta continuar. Agora, os jovens, olha, pelo amor de Deus, preste muita atenção no que vocês estão fazendo na academia. O que eu estou pegando, o tal dos ciclos, você sabe o que eu estou falando. Eles fazem ciclos. Os tais dos ciclos e tal. O que eu estou pegando de jovem com infertilidade e atrofia testicular, isso não tem volta, gente. A gente não consegue reverter. É muito raro, eu consigo, olha, raramente um ou outro. Preste muita atenção nisso que vocês estão fazendo no fígado, porque eles tomam doses altíssimas. E de hormônio sintético. Ou seja, pior ainda. Pior ainda. E não tem como saber e quantificar como serão e quanto serão, não é? Os efeitos colaterais, né, doutor? Isso é muito importante, muito difícil, né, a gente falar. É muito complicado, porque no jovem, ele não apresenta naquele momento. Exato, vai ser depois, né? Depois. O problema é depois. Como eu falei, esse casal, ela preferiu continuar. São jovens ainda, pelo jeito, não? Não, acima de 50 anos. Olha isso! Estou te falando. Você quer ver uma coisa? Tem tempo? Tem. Sabe qual é a melhor coisa? Eu detesto, tá? Mas para quem gosta, sauna.
O calor, ele tem o poder de desprender o hormônio do carreador e ir para a célula mais fácil. Então, os indivíduos que tomam sauna, eu detesto porque eu não consigo ficar um segundo ali dentro. Eu não sou muito fã também, Mas a sauna é fantástico. A pessoa que pratica esporte, não esporte intenso, tá? Porque daí bloqueia muita coisa dessa cadeia que nós estamos falando. É o efeito contrário, tá? O de alta performance. A alta performance, a mulher perde mama, tudo, ela masculiniza sem tomar hormônio, tá? Sim. Mas o exercício em si, o calor, por isso que a pessoa que começa a fazer exercício físico, ela pode até viciar, ela fica porque o bem-estar é muito grande, os hormônios se desprendem. Sim. Agora, só para a gente encerrar, né? A gente está falando de homem e mulher, tomar muito cuidado com o que a gente usa de fora. Tem muito exame salivar que vem com progesterona alta, vem com testosterona e tal, e a pessoa não usa. A primeira coisa que eu pergunto, outra coisa muito séria, que tem colega médico usando hormônio transdérmico e não orienta o local de passar, que não pode ter contato com outra pessoa por 2, 3 horas, senão ele fica transferindo hormônio para todo mundo, criança, pet, tá? Isso é mais comum. Aí eu pergunto, ninguém da família está usando? Vai buscar os cremes dermatológicos. A grande maioria dos cremes dermatológicos tem hormônios embutidos. E a gente não sabe disso. Não sabe disso. Por quê? Porque os hormônios protegem, que nem você falou, progesterona. Sim. Quando a mulher... Agora fiquei com medo. Quando a mulher... Vou levar todos a minha caixinha de creme pro Dr. Maurício ver. Não, filtro solar, maquiagem tem filtro solar. Filtro solar é cheio de estrogênio. É estrógeno que vem de fora. Ele vai mimetizar, ele vai funcionar. Mas o que a gente faz? Não usa mais tal. filtro solar? Pois é complexo o negócio. Porque Que se eu for pra praia e não usar filtro solar, eu vou sair de lá pior que um camarão, a praia né? você tem que usar. A praia você tem que usar, porque você vai usar só aquele momento. Agora todo dia. Agora você está usando todo dia, você vai estar com cheio de estrogênio, você vai ter problema de tireoide. Porque o estrogênio, ele compete com os receptores tireoidianos. Tá? Agora fiquei sem fala. Não, sim, mas não é só eu que falo isso, tá? Ih, vamos me atacar. Esse cara, não é atacar, é a gente rever. Vai buscar. Porque, vai na buscar. verdade, não é justo. Porque as letras são muito minúsculas. Nem com lupa você consegue enxergar o que está escrito lá naquelas embalagens. Você sabe qual é a fonte maior de xenoestrogênio? Xeno é quando vem de fora. Sabe a água de galão que fica no sol? Você vê as pessoas transportando naqueles carrinhos, tudo no sol, né? Aquele plástico... Fora que tem outras coisas. Aquele plástico esquenta e aquela água que você vai beber é riquíssima em xenoestrogênio. Fora outras coisas. Então, se a gente for falar, você fala, pô, eu estou no mundo. A gente está num mundo que a gente está contaminado para todo lado. Exato. Né? E aí a gente tem que fazer o quê? Uma medicina de descontaminação. Desparasitação intestinal. A gente não falou isso, o intestino é a fonte. Hoje a gente sabe disso, né? Lembra, apêndice não vale para nada, viu? Pode tirar à vontade. A gente sabe que ela era a reserva da microbiota intestinal. É o apêndice. É o apêndice. Então, você está com falha na microbiota, ele recuperava. E o doutor falando isso, me veio um dado, porque eu fiquei alarmada, que do ano passado para esse ano, o meu filho, que tem 10 anos de idade esse ano, então ano passado ele tinha 9... amiguinhos da idade dele, de 9, 10 anos, meninos e meninas. Gente, eu acho que foi uns 3, 4 que tiveram que fazer cirurgia de emergência de apêndice. Pois é. Agora, você sabe... O doutor falando esse negócio da microbiota intestinal, olha isso. Só para os homens, e para encerrar, Fabiana, homens, fujam de soja. Isso sim. Soja tem os fitoestrogênicos, que eles vão mimetizar e vão trabalhar como hormônio feminino. Nós temos trabalho que demonstrou que um menino até 8 anos de idade, tomando leite de soja, Sim. que era... Você lembra que a gente até... O pênis dele não desenvolvia. Precisou parar o trabalho, Fabiana. Por quê? Porque ele estava estrogenizando, começa a formar peitinho. A quantidade de hormônio que a gente falou. A primeira coisa é peitinho, gordura localizada, ou a inflamação está estrogenizando. Você entendeu? Sim. Então, soja para homem é um veneno. É um veneno. Além de ser transgênica, mas isso é outro papo. Além de ser transgênica, ela tem xenoestrogênio. Entendeu? Tanto que a gente usa o quê? Isoflavona. A isoflavona para a mulher, para ajudar no estrogênio, vem da onde? Da soja. Gente, sabe o que tá me dando mais raiva? É que a gente paga caro para se intoxicar.
Não, mas eles não... Não é? Isso, gente! É a questão que eles não estão errados, eles estão dentro do que aprenderam, só aquilo, e ataca a gente que tem uma outra visão, porque a gente sabe... O que eles sabem eu também sei, tá? Porque a minha formação foi igual. Sim, a base. Agora... Por que não vai? Graças a Deus, hoje nós estamos em muitos médicos saindo da casinha. Da caixinha, né? E estudando isso que eu estou te falando, dá até gosto, porque a gente ajuda as pessoas sem ficar com aquele monte de remédio, né? Exatamente. Eu falo pra você que tá o bate-papo com o doutor, pode ficar aqui, ó. Vai. E vamos fazer 24 horas, que tá tudo certo. Assunto que não vai faltar. Doutor Maurício, gratidão. É sempre um prazer enorme conversar com você. Vou deixar as redes sociais, tá sempre aparecendo, né? Vou pedir pro Ramon colocar de novo, olha lá. Doutor Maurício Freire, @dr, abreviação de doutor, @dr Maurício Freire, tá? Ele falou que vai se comprometer a ficar mais assíduo das redes sociais, mas tem vídeos muito bons que ele posta, então vale a pena você dar uma fuçadinha lá na rede social do Dr. Maurício Freire, não é? Um beijo grande. Poxa, a gratidão é minha, Fabiana. Muito obrigada pelo carinho, por estar aqui junto com a gente. E quero dar um beijo antes de encerrar para a secretária, né? Para dona Marilda, secretária do Dr. Maurício, há muito tempo já. Ela que recepciona os pacientes, assim como eu. Um beijo, Marilda. Muito obrigada pelo carinho de sempre. Parabéns pelo seu profissionalismo, viu? Por estar ao lado desse médico maravilhoso e ajudando também no dia a dia, que a gente sozinha a gente não faz nada, né, doutor Maurício? Não, lógico que não. Né? Então, um beijo pra você. E vocês que nos acompanharam no nosso Além da Saúde, minha eterna gratidão. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Juízo, mas não muito. A gente se vê na segunda que vem aqui no Além da Saúde. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.